trouxe esse quadro pra gente comentar sobre manhwas que eu não trago em outros vídeos e que são verdadeiros achados, mas que eu não consigo encaixar em uma lista específica. E como eu queria muito indicar pra vocês, eu trouxe nesse vídeo. E olha que a quinta indicação vai ser com certeza a melhor de todas, uma história que eu realmente chorei. E olha que eu só chorei nesse, que eu vou dar a indicação de hoje, e em outro manhwa, só chorei em 2. E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Luana e hoje eu trouxe 5 indicações, se eu não me engano mais um bônus. Eu não sei se eu vou dar o bônus pra vocês, então fica até o final do vídeo pra ver se eu dei ou se eu não dei, porque assim vai dar da minha inspiração. Mas hoje a gente vai falar de manhwas que eu separei dentro de 3 critérios principais. O primeiro deles é que tivessem pelo menos 20 capítulos, não poderiam ter menos traduzidos em português. Gente, tem alguns comentários nos meus vídeos passados onde as pessoas falam que não encontram em português as histórias que eu trago, mas com certeza tem, gente, porque eu só leio em português. Por quê? Porque em inglês vai me demandar um tempo que eu não tenho pra fazer isso, entende? Então todas as histórias que eu trago tem em português. É só vocês procurarem bem aí, vocês encontram. A segunda condição desse vídeo é que fossem histórias que eu não tivesse comentado aqui no canal. Então esse vídeo com certeza tem novas indicações que eu não dei antes em nenhuma outra lista. E o terceiro critério é que fossem histórias da Visbellum, que é a nossa parceira aqui do canal. Então todas essas histórias estão disponíveis no site deles, o nome do site para vocês procurarem vai estar aqui no vídeo. Se vocês quiserem ler alguma dessas histórias desse vídeo, procurem ler no site deles, que assim vocês ajudam eles, vocês estarem junto com eles, porque né, são eles que traduzem, são eles que têm o trabalho de ir atrás dos capítulos, de comprarem, de traduzirem e de trazerem com qualidade para vocês. Então, se vocês querem apoiar eles para que eles continuem fazendo o trabalho deles, vão seguir eles, tem perfil no Facebook, tem né, o site propriamente dito para vocês né, mergulharem nessas histórias lá. Então são esses 3 critérios que eu fiz, né, pra construir esse vídeo, mas pode ficar sossegado, que as indicações daqui são muito boas, foi até difícil escolher. Nossa, gente, foi horrível escolher. Sou uma péssima pessoa pra escolher. No final do ano eu tô querendo fazer um vídeo com um top 10 de todas as histórias que eu li. Eu não sei como é que vai funcionar, mas... Nossa, Jesus, me deem força pra que esse vídeo saia. Eu queria fazer uma vez por ano, tipo no final do ano, depois de todas as histórias que eu li, pra ver se vai mudar alguma coisa. Porque eu ainda pretendo ficar com esse canal, gente, por muito tempo. Então, já se inscreva, ativa as notificações, deixa um like nesse vídeo e apoia o meu trabalho aí, que desse jeito eu consigo produzir muito mais conteúdo pra vocês. E o primeiro manhwa que eu trouxe, eu só tenho uma coisa a dizer, que é 3 palavras. Precisa de terapia. Under the old tree. Ou debaixo do cadáver. Ou sob o carvalho. Enfim, gente, os personagens precisam de uma terapia de casal, precisam sentar os dois um na frente do outro e conversar. Meu Deus, falta muito diálogo nessa história, porque todo mundo se entende errado. Não é possível, gente. Pelo amor de Deus, é tão difícil ter uma conversa. Essa história vai ter umas cenas hots, nada explícitos, mas vai ter cenas assim que são um pouco mais adultas, digamos assim. Mas nada assim que, meu Deus do céu. Até na sinopse está escrito: essa é uma história perfeita de imperfeitos. Porque a nossa protagonista, que se não me engano ela é chamada de Max, que daí o nome dela é Maximilian. Então a Max, ela é uma mulher nobre de uma família poderosa e rica que nasceu gaga. E por ela ter nascido gaga, ela sofreu muitos abusos dentro de casa. O pai dela batia nela, não deixava ela sair. Cresceu por toda a sua vida muito reprimida. O imperador manda que aquela família envie alguém pra guerra. Pra eles fugirem dessa situação, o pai da Max acaba casando ela com um camponês, com um plebeu que não tinha sangue real, com o Riften. Então, acontece o casamento, o Riften vai pra guerra, a nossa Max fica sozinha, e quando ele retorna, todo mundo diz que ele é o herói da guerra e que ele deve se separar da Max pra se casar com a princesa, mas, na verdade, o Riften, ele tá muito longe de querer realmente um divórcio, e ele realmente ama a Max. Mas os dois se entendem muito errado, porque enquanto a Max acha que ele quer se divorciar, e que ele não gosta dela, e que ela é uma incompetente, e que ela não sabe fazer as coisas direito, o Max quer dar todo o luxo que ele acha que ela recebeu por toda a sua vida. Então ele tá muito preocupado com levar ela pra casa e mostrar o quão degradado tá a terra que agora pertence a ele. Falta diálogo de tudo que é lado, gente. Meu Deus do céu, é realmente uma história
é perfeita de imperfeitos. Basta conversar pra resolver os problemas, gente. Alguma hora eles vão descobrir o que cada um tá pensando. Isso vai acontecer, né? A história caminha, né, pra esse final, porque afinal de contas, se eles ficarem sem diálogo, a história não teve desenvolvimento e aí a história vai ficar uma bosta, né? Então, provavelmente vai desenvolver bem os personagens. O próximo manhwa de romance que é incrível é Lady Intocável, que é Untouchable Lady. Eu acho essa história muito bonita, ela tem um traço e umas cores vivas. A protagonista tem uns cabelos muito maravilhosos e cor de rosa, até porque ela tem o poder das rosas, das flores ali, é uma coisa bem interessante e vai envolver muita magia. A nossa protagonista, eu acho que ela já perdeu as contas de quantas vezes ela reencarnou. Eu acho que ela tá na 7ª vida, se eu, Ana Monique, não me engano. E a história começa com um irmão dela, que não é bem irmão, é um meio-irmão ali, pedindo pra que a nossa protagonista se sacrifique pela Gabriela, que é a irmã deles, que também não é bem irmã de sangue. Mas ele sempre pede isso e ele diz que é só daquela vez. E a nossa protagonista espera que algum dia o irmão dela, que não é irmão, proteja ela do mundo e escolha ela e não a Gabriele, que sempre fez tudo errado. E por que salvar a Gabriele da morte? É porque a Gabriele fez alguma bosta no meio do caminho, né? Com certeza. E aí a nossa protagonista tem que resolver a questão todas as vezes, até que a nossa protagonista se zanga, se irrita e desiste de esperar que a família dela a salve. E aí ela mesma vai se salvar e vai se tornar a líder daquela família, vai se vingar de todo mundo. E aí que tá o interessante. Será que ela vai se vingar? Será que ela já se vingou? E por que ela tá indo atrás de documentos e estudos dentro de um lugar muito restrito para os líderes das famílias que têm poderes? Eu sei que tem uma família que tem poder da neve, né, do inverno, digamos assim, primavera, e eu não lembro os outros, mas vou colocar algumas imagens aqui pra vocês verem, porque cada família poderosa tem um tipo de poder, né, uma linhagem sanguínea ali com esse tipo de magia. É interessante também que a família real tem poderes, por exemplo, um dos príncipes, né, que estava desaparecido, ele acaba por, toda vez que ele chora, ele produz gemas, né, produz joias com as suas lágrimas. Eu acho muito legal esse tipo de fantasia. Quando vocês descobrirem a intenção da protagonista na 7ª vida, vocês vão ficar chocados igual eu fiquei, provavelmente, porque assim, eu não esperava que fosse aquilo. Nossa, gente, essas histórias é só pra matar nosso coração, só pra fazer a gente sofrer. A terceira indicação é Pearly White Elizabeth. E essa história, assim, é um pouquinho complicada, porque ou você pega o primeiro capítulo e lê até o último disponível, ou você não vai entender muita coisa, sabe? Se você pegar 5 capítulos hoje, daí você dá uma pausa de, tipo, 3 dias, daqui a pouco pega uns 10. Gente, eu fiquei perdida lendo do começo ao fim dos disponíveis, e aí eu já fiquei perdida. Imagine se você pegar e for ler outra coisa no meio. Ela é confusa, assim, porque a questão da reencarnação e da linha cronológica e de como os fatos aconteceram é muito confuso. Você não sabe se ela reencarnou, se ela voltou no tempo, se ela fez um feitiço pra voltar no tempo, se ela morreu e voltou no tempo, entendeu? Fica confuso. Pelo que eu entendi, basicamente a protagonista, ela voltou no tempo, ela usou uma magia, ela fez um feitiço para voltar no tempo e com isso, consequentemente, ela acabou esquecendo das coisas que aconteceram, mas ela quer evitar alguma coisa que vai acontecer lá no futuro, por isso que ela voltou pro passado. Como ela precisa lembrar o que aconteceu no futuro para que ela não siga os mesmos caminhos, durante os seus sonhos, ela acaba por ver um homem muito bonito que tem um livro onde a Elizabeth é a protagonista. Nesse livro, conta-se tudo o que aconteceu, como ela se apaixonou pelo príncipe herdeiro, como ela foi resgatada dos escravos, como ela deixou de ser uma escrava para ser uma nobre senhorita, como ela foi enganada por uma família que a usou, uma família de hereges que estavam querendo invocar demônios. Então tem toda a vida da Elizabeth Lily naquele livro que ela acaba vendo através de sonhos. E ela, né, à medida que ela vai lendo aquele livro, ela vai percebendo que talvez aquilo não seja apenas um livro e que seja a vida dela de verdade. Mas ela tem várias dúvidas se o que está descrito naquele livro vai realmente acontecer. E aí a história vai seguindo adiante. Ela, na verdade, está num covil de hereges, de homens que cultuam o demônio e que fazem ela invocar criaturas malignas para que eles matem essas criaturas malignas e tirem as joias, tirem as gemas poderosas dessas criaturas e acabem vendendo no mercado negro.
E aí a nossa protagonista ela é resgatada por um rapaz, né, por uma pessoa ali, que vai começar a ajudar ela e desenvolver os poderes dela, porque ela quer ser uma maga muito poderosa, assim como aquele livro disse que ela seria. O salvador dela é muito interessante você descobrir o que está acontecendo com ele. Será que tem alguma coisa dentro do corpo dele? Será que ele tá possuído? É tipo um mistério que vai fazer você seguir em frente com a história. Não é tipo bem romance, né? Bem ali, é tipo o que tá acontecendo nessa coisa. Gente, as galinhas estão cantando, gente. Não tem o que fazer. Não tem. Gente, assim, cachorro, você pode esperar ele latir, ou você pode, né, tipo, mandar ele ficar quieto. Mas a galinha não entende que ela pra ela parar de cantar. 2000 years later. A quarta história, ela tá finalizada em inglês e a Visbellum está fazendo de tudo para que eles consigam colocar ela, entre aspas, em dia, ou seja, trazer ela completa em português pra gente, porque ela é uma história muito maravilhosa, que é 50 receitas de chá da duquesa. Eu confesso que eu já tinha pego essa história pra ler, eu tinha lido acho que até o 14 ou 18, alguma coisa assim, só que não tinha mais tradução. E aí que eu fui descobrir, né, quando a Visbellum veio me oferecer a parceria, que eles estavam traduzindo ela, eu acho que diariamente, um capítulo por dia, até eles conseguirem finalizar. Essa história, ela é mais leve, mas, gente do céu, deem uma chance pra ela se vocês quiserem. Ela tem muitos conhecimentos sobre chá, se você gosta principalmente, eu gosto desses temas, que não são apenas imaginação do escritor. Na verdade, aquilo lá é feito sobre pesquisa, em tudo que tá lá realmente é verdade. O tipo de chá, como é que você pode consumir, o que é um chá, o que é uma infusão, e vai girar em torno de uma duquesa que acabou de reencarnar. Na sua vida passada, ela gostava muito de chá, e ela percebe que nesse corpo que ela acabou de entrar, a nossa protagonista, ela é muito desprezada, ninguém dá bola pra ela, os criados judiam dela, né, machucam ela, tipo, não respeitam ela, o duque não tá nem aí pra sua esposa, então tem várias questões aí que fazem com que a duquesa seja excluída na própria casa. A duquesa, vendo a situação que ela tá, ela já não se importa muito com sociedade e com bailes reais, então ela não tá muito ligando pra isso. A única coisa que ela gosta de fazer e que ela não teve oportunidade de fazer tanto na vida passada dela era fazer chá. E agora ela pode, porque ela tem tempo, ela é uma nobre, ela não precisa trabalhar. Então ela vai se dedicar a fazer chás e com isso ela vai conquistando todas as pessoas ao redor dela, desde criados até os cavaleiros e até o próprio marido. E é muito interessante o quão fofa vai se tornando a história. Ela, sabe, oferece um chá e aí eles começam a, né, desenvolver uma boa relação ali. E a quinta indicação, e que eu falei que seria a melhor de todas e que eu chorei, e realmente, gente, assim, o que aconteceu? Eu tenho 4 histórias que eu meio que chorei e não chorei. O que acontece? A história que eu chorei de verdade foi Eu Sou Uma Criança Dessa Casa, que foi quando a protagonista Stella é torturada e depois ela tenta se recuperar do trauma. Quando fizeram aquilo com uma criança, eu não aguentei e derrubei lágrimas de verdade. Tô sendo bem sincera com vocês. Quando eu chorei e quando eu não chorei. Homemade Me a Princess, quando o Cloud vai matar a Athanásia, eu me senti triste a ponto de quase chorar e derrubar lágrimas, mas não aconteceu de eu realmente derramar lágrimas. Em Por que Você Fez Isso, Duque? Quando acontece de vocês sabem o quê? Porque é um spoiler muito grande. Lá pro final da história, com os dois protagonistas, eu chorei também. Não chorei. Eu quase chorei, sabe? Eu me senti triste o suficiente pra aguar meu olho, mas não de derramar lágrimas. Mas a história que eu chorei, né? A segunda história, digamos assim, que eu chorei de verdade, de derramar lágrimas, foi Como Colocar Meu Marido do Meu Lado, que é How to Get My Husband on My Side. E essa história, nossa, gente, eu não dava muito pra ela. Não dava, tipo, nem queria ler, assim, tava um pouco me lixando pra ler uma história. Só que daí eu queria ler, aí eu fui ler, sei lá, bateu um espírito do nada. E a última vez que eu vi, ela tá com 24 capítulos. Ela é muito profunda. Ela vai mexer muito com você. E ela é uma história um pouco complicada de se explicar, porque as coisas não são o que parecem ser. Então a gente vai começar falando sobre a protagonista, que é a Ruby, que é a Rubéquia. Isso, o nome dela é Rubéquia, mas vou chamar ela de Ruby. A nossa protagonista, ela reencarnou e na sua primeira vida ela acabou sendo adotada por uma família rica que queria apenas manter a sua imagem frente à sociedade. Mas quando a porta se fechava nessa família rica, a verdade era mostrada. A nossa protagonista era muito, sabe, mostra todos os problemas. Não mostra aquela felicidade de uma família em uma mesa reunida compartilhando uma refeição. É uma questão sobre a
abuso psicológico, abuso físico, então é uma questão muito difícil, onde a nossa protagonista já teve uma vida difícil na sua primeira vez. Quando ela morre e ela reencarna na Ruby, ela acaba por se encontrar na mesma situação onde ela esteve antes. Agora ela é filha do Papa, que é a maior figura do clérigo e que domina muito daquele reino que ela se encontra. E ela tá nessa família onde, por mais que eles tentam mostrar para a sociedade que eles são uma família boa, unida e feliz, quando a porta se fecha, a Ruby é espancada, ela é muito pressionada psicologicamente e ela tem um irmão que é muito psicopata e que no começo da história eu tive que reler porque eu não tava entendendo que ela tava sentada no colo dele na mesa de jantar e eu fiquei pasma. Eu pensei até que tava desenhado errado e que é uma coisa muito, muito pesada e como ela é tratada. Pra ela sobreviver nessa família, ela faz como ela fez na sua primeira vida, e é fingir que está tudo bem e enganar todos à sua volta. Então a protagonista é extremamente falsa durante toda a história de uma forma de sobreviver. Isso não vai mudar quando ela é mandada para se casar com um protagonista masculino, que ela sabe que futuramente vai acabar matando ela. Então, para que ele não a mate futuramente, a Ruby pega e tenta mostrar que ela é inocente e que ela não é perigosa, ela é digna de pena. Então, todas as cenas que ela aparece, ela se mostra ser tola, ela se mostra ser muito idiota, então a gente até sente vergonha alheia das atitudes que a Ruby toma ao decorrer da história. A questão dela tentando ir atrás do marido dela, tentando levar, por exemplo, frutas pra ele acaba derrubando e acaba não se importando com ela, e ela acaba, né, passando muita vergonha, ela grita que gosta dele, ele tá pouco se lixando pra isso, e ele grita demais com ela, e aí que a gente já vai entrar no ponto de por que ele grita. Mas ele é extremamente, tipo, falta muita conversa também, igual a primeira indicação que eu dei pra vocês. Porque ele pensa que ela é uma mimada, filhinha de papai, que sempre teve tudo do bom e do melhor e que acabou sendo enviada ali pra só espionar eles. Então esse é o pensamento do protagonista masculino. Enquanto a nossa protagonista feminina, que é a Ruby, ela pega e constantemente tenta fazer com que ele veja ela como insignificante, como, bobinha demais e não perigosa, e ele vá matá-la no futuro. E por que ele grita com ela? Porque ele começa a gostar dela e ele não entende que ele tá gostando dela. E daí ele começa a ser muito grosso, muito ruim com ela. E o protagonista, às vezes, a verdadeira personalidade acuada, triste, machucada e extremamente mal acaba se sobressaindo dessa figura falsa que ela criou pra sorrir. E quando isso se sobressai, ela se ajoelha, ela implora que ele não abandone ela, que ele não a descarte como as suas famílias fizeram. Então é muito pesado como que tá a construção psicológica da protagonista. Você consegue sentir que por mais que ela tente enganar, ela ainda não consegue se livrar de traumas. Ela não tá feliz. Ela tá apenas fingindo que tá tudo bem, mas ela não é daquele jeito. E isso faz com que você sinta a história num patamar muito mais profundo do que apenas uma história bobinha. Eu espero que eu tenha explicado pra vocês por que essa história é mais profunda que as outras e por que ela vale a pena ser lida. Não é apenas, pela história, mas é pela construção do personagem, pela construção da Ruby. Eu espero muito que ela consiga conversar com o marido dela, ela consiga conversar com o protagonista masculino e explicar tudo o que tá acontecendo e conseguir, finalmente sorrir de forma verdadeira e não de forma falsa, e consiga se livrar de todos os demônios que ela tem do passado dela. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e ficado comigo até o final dele, e eu vejo você pro próximo vídeo. Então eu fui!